Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o governo federal lançou a campanha de multivacinação em todo o país. O objetivo é proteger crianças e adolescentes que estão com a caderneta de imunização desatualizada. Aqui no Ceará, o lançamento contou com a presença da ministra da Saúde, Nízia Andrade. A mobilização segue até o dia 14 de outubro e, nesse período, são ofertadas vacinas contra poliomielite, hepatites, BCG e tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. O estoque da campanha também tem a proteção contra a Covid-19 e o público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A vacina de mRNA, que foi tão atacada, né, como vocês viram, todas foram, mas essa foi muito para a Covid. Hoje ela fez com que os seus desenvolvedores, os pesquisadores que a desenvolveram, recebessem o Prêmio Nobel de Medicina. Então isso tem que ser dito, mas muitas vezes nós vemos falas, informações falsas, vindo até mesmo dos profissionais de saúde. Então nós estamos numa campanha de esclarecimento, mas também de não deixar que circulem notícias falsas. Uma coisa são dúvidas, outra coisa é disseminar mentiras junto à população que tem efeitos, e nós estamos vendo isso na nossa luta pela vacinação. O lançamento ocorreu em uma escola pública municipal do bairro Palpina, em Fortaleza. Nessa campanha, trabalhadores da educação serão fundamentais. A parceria com a pasta da educação ocorre em todo o país e faz parte da estratégia do governo para identificar quem precisa reforçar a proteção. O ministro da Educação, Camilo Santana, fez críticas ao governo anterior e disse que houve um movimento de negação às vacinas nos últimos anos. Ele fez um apelo para que toda a comunidade escolar participe do movimento pela saúde. A escola precisa estar integrada com a comunidade, com as famílias. Esse é o grande objetivo de uma escola. E cuidar das pessoas, das nossas crianças e dos nossos jovens na escola. Então, nós estamos trabalhando a possibilidade de tratar o professor para poder identificar, por exemplo, quando a criança está precisando de um óculos, está tendo dificuldade para a leitura, estimular a educação bucal da criança, a higiene bucal da criança e também essa parceria nas escolas agora é toda a mobilização para que o professor que está em sala de aula, essa mobilização será feita em todos os municípios e estados brasileiros, possa estimular e saber se a criança foi vacinada, conversar com os pais, estimular e a gente possa mudar esse cenário que infelizmente nos últimos anos foi de retrocesso no Brasil em relação à vacina que é para salvar vidas. O Plano Nacional de Imunização completou 50 anos de existência e tem o desafio de voltar a ter índices elevados de aplicação de vacinas em toda a população. Nessa campanha, o Ceará pretende vacinar 2 milhões de crianças e adolescentes. À medida que a sociedade vai vacinar, ela acaba fazendo todas as vacinas. Evidentemente que nós por muitos anos já tínhamos superado, por exemplo, o sarampo, e nós tivemos alguns casos. Então nós precisamos efetivamente ter um destaque importante, mas eu penso que o fundamental é nós retomarmos o grau de consciência vacinal que nós tínhamos em nossa sociedade e fazer, evidentemente, aqui um pedido a todo responsável por criança e adolescente, o apoio da imprensa, o apoio de radialistas, o apoio de quem tem blogs, de poder fazer essa mobilização da sociedade para que todos os responsáveis levem criança e adolescente a se vacinar de 0 a 15 anos nos próximos dias. Em agosto de 2023, o Ceará registrou 9.665 novas empresas, de acordo com dados da Junta Comercial do Ceará. Como tem ocorrido ao longo do ano, o setor de serviços foi destaque na quantidade de aberturas. A presidente da AJUSEC, Carolina Monteiro, comentou sobre essa pesquisa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Presidente, nesse caso a gente tem esse setor, esse número que mostra também o setor de serviços mais forte aqui no estado do Ceará, Como é que isso impacta diretamente na economia local? Sim, o impacto ele tem sido muito positivo, O setor de serviço ele vem crescendo desde o período da pandemia, em que a demanda, a própria pandemia gerou uma demanda mais por serviços, em função do isolamento social rígido. Então, novos serviços, aí a gente destaca serviços de tecnologia, serviços de entrega e vários outros serviços, inclusive o de comércio, que foi suplantado pelo setor de serviços. Historicamente, a gente tinha um vasto crescimento de comércio em primeiro lugar, o comércio varejista, e o setor de serviços hoje, como a gente tem uma demanda tecnológica do e-commerce, que é um comércio atrelado ao serviço ou um serviço atrelado ao comércio, Então esse setor ele vem num crescimento.
E o impacto na economia é muito grande, né? É o terceiro mês neste ano que a gente tem um pico de alta de abertura de empresas, né? Isso para a economia é muito bom, significa que o Ceará está dando a oportunidade de o cidadão empreendedor ele exercer sua atividade econômica, né? Tem várias políticas públicas de empreendedorismo sendo desenvolvidas pelo governo do estado do Ceará, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O Ceará tem dado essas oportunidades, capacitação, financiamentos de linhas de crédito pelo Banco do Nordeste. Então, a gente acredita que é um momento muito propício para a economia cearense, né? E a simplificação, a política pública de simplificação, ou seja, um ambiente favorável para atrair investimento e para aquele empreendedor local implementar o seu negócio é muito forte. Antes de 2017, a gente trabalhava com um prazo de até 145 dias. Hoje a gente já atingiu uma marca de formalizar um negócio, uma empresa de baixo risco, em até 5 minutos, né? Então hoje está fácil, não paga, né? Está meio que nos moldes do MEI, né? Só as empresas com grande capital, as SAs, as cooperativas hoje em dia, é que pagam o preço público para abrir esse negócio no âmbito da junta comercial, mas os outros empreendedores, hoje, eles têm essa gratuidade, né? Então, o processo é mais simples, não é burocrático, é 100% online e a junta comercial capacita. O Sebrae Ceará é parceiro, faz todo o projeto de acolhimento, de capacitação. Então, eu acho que toda essa política pública de incentivo, ela tem sido muito eficiente nesse caminhado do desenvolvimento econômico. E nesse caso, assim, a gente já tinha um trabalho da JUSEC muito forte nesse sentido de otimização e aceleração desse processo todo, né, da formalização, né, antes mesmo da pandemia, né, já existia isso, né? Sim. E agora intensificou cada vez mais. A gente vê que a tecnologia, ela foi impulsionada por vários setores durante o período da pandemia, né? As pessoas passaram a usar a tecnologia, os processos otimizados cada vez mais rápidos, a burocracia cada vez menor. Com a junta comercial também não foi diferente, né? Isso, a junta comercial, na verdade, ela começou esse processo de implantação de tecnologia nos seus procedimentos internos em 2016, né? Então, a gente passou de 2016 até 2017 trabalhando no reposicionamento dos processos internos da junta. Então, nós implementamos um novo sistema de trabalho interno, nós implementamos a lei da Rede Sim, que é a lei que determina a conexão de todos os dados envolvidos na formalização de uma empresa, né? Então, a gente trabalhou esses dois projetos do âmbito da junta comercial em 2016 para 2017, implementamos efetivamente em 2017 e a partir daí a gente foi evoluindo. Em 2018, esse processo ele já estava todo digital, já era possível abrir uma empresa 100% online. Então, na época da pandemia, que houve o isolamento social rígido, o empreendedor, o contador, ou seja, aquele que opera no âmbito da junta comercial, ele já tinha esse acesso 100% online aos serviços prestados pela junta, né? Então, não houve impacto, o fechamento das portas, não houve impacto, não foi um entrave para o empreendedorismo. Então, na medida em que não houve um entrave, houve um processo, inclusive, de incentivo para aquelas empresas que estavam fechando, né? O governo do estado formou muitas políticas de incentivo, de pagamento de energia para restaurantes, né? Ou seja, as empresas se reinventaram, o cidadão que parou de trabalhar abriu o próprio negócio. Então, a junta estava aberta para isso, não de portas abertas, mas com 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela estava lá pronta para recepcionar o empreendedor cearense. Então, a gente já tinha o teletrabalho implementado no âmbito da junta, os servidores já estavam trabalhando de casa. Então, foi uma coisa que não nos pegou de surpresa, porque a gente já tinha um suporte tecnológico muito forte, né? E de lá para cá, a gente vem apenas aperfeiçoando. Hoje em dia, a gente no próximo mês vai lançar a abertura de empresa pelo WhatsApp da junta comercial. Eu acho que isso vai dar um impacto ainda maior, porque vai ter aquele contato do cidadão empreendedor com alguém da junta falando do lado de lá, com segurança jurídica, respeitando todas as legislações ambientais, a legislação urbanística municipal. A gente está entrando muito forte nos municípios cearenses, que é importante que esses municípios também
tenha um ambiente de negócios favoráveis à atração de novos investimentos. Então, a Junta Comercial é um órgão do Estado do Ceará que fez efetivamente uma revolução tecnológica, né? E hoje a gente tem um ambiente extremamente propício que suporta todo o investimento que o Ceará está fazendo para atrair novos negócios, para atrair novos potenciais empreendedores. E a gente está aqui de portas abertas porque somos um estado de oportunidades, né? Presidente, a senhora falou com relação à questão do WhatsApp, né, da utilização também já para outubro agora seria a utilização? Isso, a gente começou com o atendimento pelo WhatsApp, né? Quer dizer, a gente tinha empresa 100% aberta de forma online, a gente trabalhou muito a questão da inteligência artificial para que a gente possa dar um bom atendimento a quem nos procura, né? Porque muitas vezes a gente tem lá um assistente virtual, você acessa, mas você não tem aquele atendimento completo, ou seja, não é exatamente o que você queria. Então, nós lançamos o Juca, que é o nosso assistente virtual. Nós passamos muito tempo trabalhando a questão da inteligência do Juca, né? Então, o Juca ele tem, claro, que um limite, mas a gente tem um suporte pessoal, um suporte humanitário, não é porque um órgão público ele se digitalizou, ele se transformou tecnologicamente que a gente perdeu o senso de humanidade no atendimento, que nós somos um órgão público, né? Então a gente está lá para atender o povo. Então a gente nunca distraiu o olhar para a questão da humanização do atendimento, mesmo sendo um órgão 100% digital. E aí a gente trouxe o serviço de abertura de empresa para que o Juca possa fazer. E a nossa equipe que está lá por trás atendendo de forma humanizada, eles vão fazer toda essa operação pelo WhatsApp, tirando dúvida, né? A gente já tem no nosso site vários cursos de capacitação de como abrir uma empresa. Então, acho que a Junta Comercial, ela hoje é exemplo, né? Tanto que a gente coordena um projeto com 9 estados do Brasil, com a mesma tecnologia, né? E a gente está sendo um grande exemplo para o Brasil e nós temos muita honra, né? Do Ceará ser esse exemplo, de exportar essa tecnologia, né? Está aí a Etice, que abriga na sua nuvem, né, a infraestrutura tecnológica de todos esses outros estados, né, trazendo recursos para o Ceará. Então, isso é fundamental para que a gente possa tornar um estado ainda mais forte. E além dessa toda otimização de processos, né, dessa tecnologia já utilizada de ponta, agora também mais ainda com o WhatsApp, com segurança jurídica, a senhora ressaltou, Sim. No atendimento presencial, né, onde é que fica localizado, quais são os serviços prestados, para quem ainda está naquela... Não, tudo bem o digital, mas eu gosto de ter alguém, né, Sim. de conversar, de ir lá fazer, enfim. Como é que vocês fazem esse atendimento? Sim, esse atendimento é feito de forma agendada pelo site, né? A gente tem lá um calendário de atendimentos presenciais. Se não puder ir presencialmente, a gente faz o atendimento por videoconferência, né? Isso está à disposição, basta entrar lá no site, fazer o agendamento, a gente recepciona, né? Hoje a gente não tem praticamente nenhum movimento presencial, porque os processos não se movimentam mais em papel, né? Até a atividade meio no âmbito da Junta Comercial, com o projeto do Switch, feito pela CEPLAG, ele já está 100% virtual, então a gente não tem mais nem trânsito de papel, né? Hoje nós funcionamos no centro de eventos, né? No mesmo ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e praticamente não temos atendimento, mas para quem nos procura, a gente está lá à disposição, basta agendar, entrar no site. Se não sentir a necessidade de ir até lá, fala com o Juca, fala com a nossa equipe, a gente tem toda uma equipe de suporte para tirar todas as dúvidas que os empreendedores possam vir a ter. Ainda falando com relação aos números, né, retornando um pouquinho, a gente viu aí o setor de serviços muito forte, né, o comércio também forte. Existe um mapeamento com relação ao número de mulheres empreendedoras, né, de quem abrem chefes de família, que também a gente tem um trabalho já do governo com relação a isso, né? Sim. E aí, como é que vocês têm trabalhado junto em parceria também, sobretudo o que a gente vê, né, no estado do Ceará, em Fortaleza também, a gente fala Fortaleza aqui, mas o estado do Ceará como todo, as mulheres, elas tomam a frente, né? Elas empreendem, elas passam a liderar, né, de fato. A gente, se vê isso, o mapeamento, mostra isso também? Mostra sim, isso é uma coisa que a gente tem estudado muito, né? A gente trabalhou muito tempo a questão do ambiente de negócio, da simplificação para a abertura de empresas,
E a junta hoje não é mais um órgão só cartorial, né? Ele vai além, porque ele é um agente de desenvolvimento econômico também. E a gente fez um trabalho muito forte de consolidação de dados. A gente tem um banco de dados de todas as empresas que são registradas e que estão em funcionamento no nosso estado. E aí a gente lançou no ano passado o Observatório de Empresas, que está também no nosso site, né? E lá você pode fazer todo tipo de pesquisa por parâmetro, né? E aí eu tive a curiosidade, né, de ver a quantidade de mulheres que são empreendedoras, que são titulares de empresas, ou que são administradoras, ou qual é o percentual delas quando elas estão em sociedade, né? O número aumentou muito, né? A gente teve um aumento significativo de 2 anos para cá, né? Esse estudo nunca tinha sido feito. A gente está pontuando muito esses estudos com relação às mulheres, porque é importante o dado para você desenvolver uma política pública de empreendedorismo feminino. Porque o empreendedorismo feminino ele é uma coisa que liberta as mulheres, né, do patriarcado, de uma sociedade a qual nós somos forjadas, né? Então é importante que tenha um olhar carinhoso para isso. O governo do estado já tem projetos nesse sentido, a gente atua com a liberação dos dados, né, com os estudos, com os apontamentos e esperamos contribuir muito mais ainda para que a gente tenha mais mulheres. Hoje o número de mulheres ainda é menor do que o número de homens, né? Então isso é um ponto para que a gente olhe, né, de forma muito séria, para que a gente desenvolva, né? O que está faltando para essas mulheres? É coragem, é dinheiro, né? É o marido que não deixa, né? Então são questões extremamente profundas que é preciso que a gente tenha um olhar muito específico, muito carinhoso, né? Porque eu acho que o empreendedorismo, a mulher ser dona do seu próprio negócio, arregimentar o próprio dinheiro que ganha, com aquela sua criatividade que ela tem, que ela desenvolve uma atividade, seja que atividade for, né? É importante para a libertação das mulheres, para o ingresso das mulheres no mercado do trabalho e para que elas se sintam empoderadas, né? E donas da sua vida, porque é lugar de mulher onde ela quer estar, né? Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando também, né? Com esse olhar muito patente, muito protetor, né? Não que a mulher precise de proteção, mas ela precisa ter um suporte de política pública que dê condição para que ela se liberte. E tiver muito o termômetro do dia a dia, né? A gente, quando Sim. sai às ruas, a gente vê as mulheres empreendendo, né? Sim, sim. Acredito que esteja a maioria na informalidade, né? E a gente acaba vendo... É visível, né? É visível. Só não está muito numerado, digamos assim, né? Exatamente. A gente não consegue um mapeamento certo para poder trabalhar em cima delas, né? Isso. Isso é interessante porque quando a gente olha, tem atividades muito específicas que são atividades de mulheres, né? Salão de beleza, estética, né? Seja qual for essa atividade, é importante para a mulher. Mas é preciso que a gente também aponte quais são as atividades econômicas que as mulheres podem desempenhar ou que até desempenham, mas que não estão lá mapeadas, né? Como você colocou. Então, é interessante que a gente possa ver isso. E esse incentivo, essa política pública de simplificação que convida essas mulheres a formalizarem o seu negócio, ela é muito importante para que a gente possa jogar nesse mapa e que, a partir desses dados que a gente tem em mãos, a gente desenvolver políticas públicas. É preciso políticas públicas, é preciso linhas de crédito, uma linha de crédito específica para a mulher empreendedora, né? É preciso que a gente pense nisso, é urgente, é premente. Nós estamos no século XXI, né? Nós temos aumentado o nosso número na política, né, nos espaços de poder, mas existem outros espaços que são majoritariamente ocupados por homens no mercado privado de trabalho, que as mulheres elas têm um potencial enorme de estar presentes, né? Então é preciso que elas tenham o conhecimento disso, né, e que o Estado acolha através de políticas públicas. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta. O Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 2, o projeto que regulamenta a renegociação de dívidas pessoais e limita os juros do cartão de crédito. O texto substitui a medida provisória que venceria nesta terça-feira e agora segue para a sanção. A criação do programa emergencial Desenrola Brasil foi um consenso entre governo e oposição. O programa funciona desde julho por medida provisória. Criou normas para facilitar o acesso ao crédito, diminuir a inadimplência e o superendividamento. Uma das medidas previstas também cria um limite para os juros do cartão de crédito, que deve ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional. A primeira fase do programa tirou 6 milhões de pessoas de cadastros negativos e o objetivo é beneficiar 70 milhões até dezembro. Nossa oposição sempre será construtiva e sempre estará ao lado dos brasileiros. E acho até o programa modesto, como bem coloca o relator, poderia ser mais amplo, tomara que o seja no futuro. Esse projeto vai devolver a milhões de brasileiros a sua dignidade. Vai devolver à população honesta, trabalhadora, que por algum motivo na sua vida se enganchou por dificuldades, às vezes para pagar as contas do dia a dia, e acabou tendo que usar deste recurso, que é do cartão de crédito, que é o empréstimo, seja ele de que natureza for, e acabou comprometendo toda a sua capacidade de endividamento e de pagamento. A dívida de quem estava negativado estava sendo vista até hoje como um problema individual. Aquele cidadão está devendo, ele que pague, ele que se vire. E nós evoluímos, conseguimos aprovar o marco legal de combate ao superendividamento nessa casa, eu fui o relator dessa lei, e hoje afirmar que vamos tratar esse assunto não mais como individual, porque não pode ser tratado assim, já que estamos falando individualmente de 70 milhões de brasileiros, mas sim do problema social, de um problema coletivo, de um problema que afeta a economia brasileira e que, por isso, é que surgem as políticas públicas. E é isso que nós estamos falando, de uma nova política pública a ser adotada por esse país. A medida provisória perderia a validade nesta terça-feira, 3 de outubro. Como a comissão mista que analisaria a MP não foi instalada por divergências entre Câmara e Senado, parlamentares criaram e aprovaram um projeto alternativo para evitar que o programa fosse interrompido. Então, nós não podemos, evidentemente, continuarmos a carimbar as medidas provisórias, porque sequer dá tempo, né, da gente apresentar melhorias nas redações e também contribuir com o aperfeiçoamento do projeto. Nós, como Senado, somos obrigados a votar sem o aprofundamento ou sem as mudanças que gostaríamos, por conta dessa lógica, me perdoe, irracional, que se estabeleceu na relação com essa casa em relação às medidas provisórias. Eu hoje, inclusive, tive uma reunião com o ministro Padilha, que é o responsável por toda a operação política do governo, dizendo a ele que alguém precisa chamar à mesa para que a gente bote um ponto final nisso, porque acaba virando um constrangimento para essa casa. Quero agradecer ao senador Rodrigo Cunha pelo gesto que fez ao governo, à presidência do Senado e aos brasileiros, de permitir que o seu cronograma de trabalho, que previa uma série de contribuições para esse tema no âmbito desse projeto, fosse submetido a um projeto autônomo, de modo que pudéssemos votar esse projeto de lei no tempo de esgotamento da medida provisória que tem o mesmo objeto. Vamos falar agora de esporte. Vem aí o maior evento de beach tênis do Brasil, que vai acontecer aqui em Fortaleza. É o Play Fortaleza, que já conta até o momento com a presença confirmada de 2.000 atletas. E sobre a programação, eu converso com o diretor da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis, Bruno Malho, que está aqui comigo no estúdio. Bruno, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Elaine. Prazer estar aqui com vocês. Satisfação poder falar um pouco mais desse esporte que cresce tanto, é tão apaixonante. Pois é, foi um boom, né? A gente está vendo assim quadras aparecendo aqui em Fortaleza, no interior do estado também, né? Que eu estava conversando aqui em bastidor, como tem crescido isso, né? E aí um evento como esse, desse porte, vindo para cá, para Fortaleza, para quem ainda não acompanha, né? Para quem ainda não conhece esse mundo do beach tennis, conta a importância desse evento para cá.
Dentro da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis, a gente tem um planejamento estratégico muito bem realizado. Começou com o nosso presidente Rudinei desde o ano passado, e esse ano eu tive a oportunidade de assumir a parte de beach tênis da federação, e a gente tem tentado evoluir, crescer cada vez mais e acompanhar esse crescimento exponencial que tem sido o beach tênis. E dentro do planejamento estava a gente conseguir trazer um grande evento de beach tênis para cá. Conseguimos, junto à CBT, ao presidente Rafael, que é o presidente da CBT, trazer esse evento, que é o maior evento de beach tênis do Brasil. Então isso tudo faz parte de um plano de crescimento que a gente tem de visibilidade, tentando consolidar o esporte de vez na nossa região, aqui no Ceará e na região Nordeste do Brasil. Bruno, a gente tem aí 2.000 inscritos, né? E essas pessoas já inscritas, elas estão participando de um campeonato maior? Como é que tem sido essa participação agora? Conta um pouquinho da programação. Tá, vamos lá. Até para explicar um pouco mais, para o pessoal ficar bem ciente do que acontece. Exato. Nós vamos realizar 4 eventos dentro de uma estrutura única. Uma super etapa do campeonato estadual, que vale ponto para o ranking estadual de beach tênis. 2 etapas do circuito mundial de beach tênis. Isso tudo vai acontecer de 9 a 12 de novembro. E de 15 a 18 de novembro a gente vai ter a Copa das Federações, que é esse maior evento de beach tênis do Brasil, que vai ocorrer com todos os estados pela primeira vez na história. Então todos os estados vão estar presentes, por isso que a gente tem 2.000 atletas confirmados nesse período de 15 a 18 e uma expectativa de 1.000 a 1.500 atletas nesse primeiro final de semana de 9 a 12 de novembro, com a categoria profissional nas etapas do Mundial e as categorias amadoras, que vai do sub-10 ao 60 mais, dentro do super estadual de beach tênis. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? É um evento que abrange todas as idades, né? Desde das crianças até acima de 60 anos. Como é que tem sido essa procura desse público nesse sentido também para competir, não só para poder se divertir ali, mas também para competir? A gente tem tido procura cada vez maior, Elaine. Nós tivemos, inclusive, no último final de semana, o primeiro intercolegial de beach tênis, que é um evento que reúne colégios, escolas, né? E os participantes sub-10, 12, 14, 16 e 18. E a procura realmente foi muito boa. A gente começou um projeto dentro das escolas, tentando levar o beach tênis para dentro das escolas. Sei que é difícil a gente competir com tablet, com celular hoje, mas um dos nossos focos é tentar trazer as crianças cada vez mais para o esporte, fazer com que elas estejam mais comprometidas com a saúde e, quem sabe, a gente achar novos talentos também, que é um dos nossos objetivos. E a gente tem aí também a longevidade, né? As pessoas procurando uma longevidade saudável, né? Que bom, né, que a gente está vendo esse público cada vez maior. E vocês também estão vendo isso para o esporte também, voltar dessa procura? Com certeza. Nós temos também dentro desse evento, não só de competição, mas competições que ocorrem semanalmente, eu posso falar assim, das categorias 40 mais, 50 mais e 60 mais. E é muito prazeroso, é motivo de muito orgulho a gente ver pessoas que são mais velhas procurando jogar, tentando se esforçar para praticar um esporte. Como é um esporte muito fácil de jogar, que tem um baixo índice de lesão, a gente consegue ver eles praticando, competindo e competindo com força, viu? Disputando bem. Bruno, e onde é que vai acontecer o evento? Dia, horário, para quem está assistindo já se programar? Isso, falar um pouquinho mais sobre o evento local. A gente, junto com a prefeitura, com o governo do estado, colocamos o evento para acontecer na Avenida Beira-Mar, no novo aterro da Avenida Beira-Mar, né? Não é no aterro da Praia de Iracema, um local um pouco mais compacto, mas que vai receber uma mega estrutura com 30 quadras, um espaço para mais de 4.000 pessoas, com muito espaço coberto. Então o pessoal que vai vir de fora, mesmo com o sol, vai ficar bem confortável, com uma praça de alimentação. Realmente tem muita opção para a pessoa passar o dia inteiro lá, curtindo, aproveitando, vendo jogos de alto nível, competindo, né? E principalmente torcendo pelo Ceará nessa competição que é muito acirrada com o resto do Brasil inteiro. Bruno, a gente estava até conversando antes aqui, né, de começar a entrevista, dava essa procura, né? É um esporte que tem juntado muitas pessoas, tanto idosos como crianças, como adultos, jovens, enfim. Como é que você tem observado isso, né, na questão da promoção da saúde, né? Principalmente agora depois da pandemia, do que a gente já passou, né? Como é que vocês têm observado isso nessa questão com relação à promoção de saúde para as pessoas em geral? Perfeito. Esse é um dos objetivos que a gente tem como federação, né, Elaine? A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, que o período pós-pandêmico, pós-pandemia, eu acho que gerou um pouco de ansiedade nas pessoas. A gente vê diversas pessoas ficando doentes mesmo
por tudo que aconteceu, por um momento tão complicado que a gente vivenciou. E o beach tênis, ele acho que solta isso um pouco, faz com que as pessoas tenham cada vez mais consciência com relação à saúde, ao esporte, à necessidade de ter uma vida um pouco mais equilibrada e mais saudável. Então ele ajuda muito em diversos aspectos. E nós, como federação, precisamos fazer com que ele continue nessa crescente exponencial de maneira organizada, para que as pessoas também elas não tenham um impacto negativo com qualquer ação que a gente tem no esporte. Tem um ponto que é muito importante, eu bato muito nessa tecla, que eu acho que o beach tênis ele nos ajuda a formar caráter também. Não sei se você sabe, mas no beach tênis, mesmo nas competições, a gente não tem árbitro dentro das quadras. Quem marca o ponto, se a bola foi fora, se a bola foi dentro, se a bola bateu em mim, é o próprio atleta. Então isso faz com que a gente, no começo, eu que vim do futebol, achava muito estranho, né? Eu olhava assim e falava, não pode, não tem árbitro. A gente com essa cultura que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, de que o esperto é o que ganha, né? O esperto é o que se dá bem. E no beach tênis não, beach tênis isso é algo que aflora muito nas pessoas, que elas precisam ter caráter para jogar, elas precisam ser sinceras e verdadeiras para falar, opa, essa bola aqui foi fora, eu estou marcando que foi fora, acredite em mim. Tem um ou outro que acaba marcando o contrário, mas essas pessoas automaticamente começam a enxergar a importância de falar a verdade para que elas sejam aceitas dentro do esporte, porque senão elas começam a ficar escanteadas, que a gente fala. Bruno, e para começar, né, quem está assistindo que ficou interessado, que eu já passo ali, olha a quadra à vontade, mas eu não sei se eu posso. O que precisa para poder começar? Assim? Tanto da questão de ter uma raquete, preciso de um tênis adequado, ou vou descalço, uma roupa confortável, ou preciso fazer algum exame de saúde para poder saber se eu posso fazer? Importante, né? A gente conversa muito com as arenas e os professores para que eles solicitem o exame, para que o médico, de fato, dê um laudo, né? Deixando com que a pessoa possa praticar o esporte, de fato ela tenha condições, isso acho que é natural, um check-up que as pessoas possam fazer. Mas para começar, baixa disposição, é só vontade. Hoje a grande parte das arenas, nós temos quase 150 arenas no estado já, elas já têm raquete, tem professores, bolas, então é só disposição, colocar a roupa do treino e jogar. E tem uma novidade que nosso secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura, Osíris Pontes, soltou esses dias, em que em breve nós teremos dentro das areninhas, eu acho que no começo com 12 areninhas, quadras de beach tênis, né? Bancos de areia que se viram para o beach tênis, para o vôlei de praia e para o futevôlei. Então a nossa ideia é chegar cada vez mais próximo de todas as pessoas para que o esporte, de fato, faça parte de toda a sociedade, que todo mundo tenha acesso para ir jogar o beach tênis. E como é que é a competição? Mulheres, homens podem competir entre si? Como é que é feita essa divisão? Isso, geralmente acontece dentro das competições as categorias por nível técnico, que aí são masculinas e femininas, né, por gênero, e tem as mistas também, que aí é o homem e mulher contra homem e mulher. É realmente muito legal, vale muito a pena, é algo muito competitivo, as pessoas são muito competitivas, vale a pena, você está convidada, todos estão convidados também, para no período de 9 a 18 de novembro a gente respirar beach tênis aqui em Fortaleza e fazer uma festa muito legal, recebendo esse povo todo de fora. Bruno, para quem está assistindo, quer se inscrever, que já pratica, né? Ou então quer participar, enfim, como é que faz para poder entrar em contato com vocês, saber mais informações, até a programação completa nas redes sociais também? Perfeito. Nós temos nas nossas redes sociais, @FCTBT, Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis, @oplay, que é o nome do evento, do grande evento, e na tela aí vai ter o QR Code, que quem quiser se inscrever, quem quiser pegar mais informações, coloca o celular, pega o QR Code, que vai direcionar direto para as inscrições. E aí a gente pode fazer a inscrição e aproveitar bastante, curtir muito esse momento lá com a gente. Ok, Bruno, muito obrigado pela conversa. A gente deseja sucesso ao evento. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado vocês, obrigado mais uma vez, Elaine, por abrir espaço aqui para esse esporte que cresce tanto. Estamos sempre à disposição para falar sobre esporte, saúde, principalmente sobre o beach tênis, e quero ver você e toda a equipe lá com a gente nesse período todo jogando. Com certeza, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, bom dia. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. O Estatuto do Idoso está completando 20 anos. A lei, criada para garantir direitos às pessoas idosas, tem benefícios e desafios em um país que abriga 33 milhões de pessoas acima de 60 anos. Essa questão foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado na última segunda-feira, dia 2. A população brasileira está envelhecendo. A parcela de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% nos últimos 10 anos.
Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Políticas públicas para atender adequadamente esse segmento se tornam cada vez mais necessárias. O Estatuto do Idoso, que está completando 20 anos, regulamentou uma série de dispositivos legais para garantir os direitos a essa parcela da população. O Estatuto é o marco, é a nossa pérola que nos guia, né, para as políticas para o povo brasileiro. Tem 118 artigos, ele trata da saúde, da educação, da habitação, a passagem de ônibus, limitou que todo cidadão com mais de 60 anos é idoso, então ele passa a ter essa série de direitos. No entanto, de acordo com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, mesmo sendo um avanço, o texto tem pontos que precisam de mais efetividade. Nós temos ainda uma sociedade que vitima muitas pessoas idosas, então no quesito de violência, um dos grandes desafios é que muitas vezes aquela pessoa que deveria prestar o principal cuidado, muitas vezes é que é mais vítima, então os lares ainda são bastante violentos, né, para essas pessoas idosas. Alguns direitos, embora preconizados no Estatuto, ainda não são tão conhecidos pela própria população, então há um desafio também de educação sobre direitos, sobre consciência. E é importante, né, essa análise, a gente poder refletir o que teve de bom e o que está acontecendo ainda, que precisa de ajuste para poder melhorar, porque é uma tendência e a gente vai ter que se ajustar a isso. Embora avançou muito, o que eu tenho de maior preocupação ainda é a violência contra o idoso, que acontece, infelizmente, em 90% dos casos dentro da própria família. No Senado, parlamentares têm dado atenção ao assunto. Recentemente, senadores aprovaram um projeto que dá incentivo a empresas que contratarem pessoas acima de 60 anos. O emprego dos trabalhadores mais velhos é um dos temas centrais do trabalho no século XXI, notadamente em face do envelhecimento da população e das consequentes pressões sobre o sistema de saúde e de seguridade social. A especialista em longevidade explica que envelhecer não precisa ser sinônimo da perda de autonomia. Ela ensina como chegar à melhor idade com saúde. O que você investiu em atividade física vai te ajudar muito na mobilidade no futuro. Se você vai andar de cadeira de rodas, se você vai precisar de bengala. Então eu oriento muito os meus pacientes que o que você investir agora vai fazer diferença em como você vai passar seus últimos anos de vida. E os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa foram celebrados hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os convidados destacaram que, apesar de a norma ser boa, ela ainda não é cumprida na íntegra. O Estatuto do Idoso é considerado um marco na garantia dos direitos da pessoa com 60 anos ou mais. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa lembra que antes da lei, os idosos sofriam ainda mais preconceito e era difícil falar sobre envelhecimento. Era muito alta a presença do idadismo, essa discriminação perpetuada a partir da idade, né? E o idadismo, o etarismo, o egeísmo, é isso que se dá pelo fato de você ter uma certa idade. Envelhecer é o futuro. Isso pode parecer um pouco estranho, mas se a gente for olhar as fases de nossa vida, quando a gente nasce, a única certeza é: nós vamos envelhecer. A assistente social Alba Maria Abigalil apresentou dados mostrando que os idosos já são quase 1/5 da população brasileira e que logo devem superar o número de crianças e adolescentes. Essa linha azul mostra que a pessoa idosa na nossa sociedade é a população que mais cresce. Então, nós estamos enfrentando 3 bônus demográficos. O primeiro é esse que nós estamos fechando em 2040. Estamos assistindo o próximo, que é o da produtividade, e nós estamos assistindo mais um, que é o da longevidade. Nós precisamos trabalhar para esse futuro. De acordo com a pesquisa de opinião pública realizada pelo Data Senado, muitas pessoas já ouviram falar do Estatuto do Idoso, mas não sabem o que ele garante. Quando a gente quantifica a opinião pública para o parlamento, quando a gente traz a voz, quando dá voz ao que as pessoas estão pensando, como é que elas avaliam as leis que nós produzimos aqui no parlamento, que estamos ajudando os parlamentares. 3/4 da população brasileira já ouviu falar do Estatuto da Pessoa Idosa. Tá? Entre os idosos, entre as pessoas idosas, aquelas com 60 anos ou mais, esse número é um pouquinho maior, 78% ouviu falar do Estatuto.
Entretanto, o nível desse conhecimento sobre o Estatuto da Pessoa Idosa ainda é muito baixo. E ele é especialmente baixo entre as pessoas idosas. Os convidados apontaram a necessidade de cumprir tudo o que a lei promete, mas ainda não foi alcançado. Para isso, é necessário o envolvimento de toda a sociedade. Nós não temos problema em escrever boas políticas no Brasil. O nosso problema é o desenho de implementação que depois permita, a partir das metas pactuadas com os entes federativos, a partir de toda uma discussão dos indicadores e de como vamos obter essas informações, de fato, a gente possa coletar informações que nos permitam monitorar e avaliar. O jovem de hoje tem que entender que ele será o idoso de amanhã, a não ser que ele morra antes. E como ele será o idoso de amanhã, é fundamental que esse tratamento seja dado à altura de que o nosso idoso possa viver. Vamos falar agora de negócios. O ecossistema de negócios no Ceará vem ganhando novos players a cada investimento feito em energias renováveis, já que o estado é visto dentro e fora do país como um dos principais ambientes para este mercado. Sobre esse assunto eu converso com Rodrigo Melo, sócio fundador do Grupo Croma, está aqui comigo no estúdio. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Prazer é nosso. Rodrigo, falando sobre esse trabalho de vocês da Croma, né? Conta um pouco da história, quanto tempo já existe no mercado e o campo de atuação. Pois é, a Croma, a gente foi o primeiro a acreditar na comercialização da energia do Mercado Livre, né? Nós somos a primeira comercializadora do Nordeste, estamos aqui desde 2008, já atendemos vários clientes, vários aqui no estado do Ceará, já nos conhecem, né? E somos uma plataforma completa de energia. A gente começou como trader, hoje nós somos geradores, nós somos gestores, nós desenvolvemos projetos de energias renováveis. Rodrigo, e aí nesse caminhar, né? Como é que vocês acompanharam esse desenvolvimento? Hoje a gente está falando cada vez mais forte, né? Essa área de atuação de energia solar. Como é que vocês têm acompanhado esse trajeto, digamos assim? Pois é, como a gente está desde 2008, né? A gente já escutou de tudo, já acompanhou toda essa evolução, né? A gente, quando começou em 2013, essa fonte solar, ninguém acreditava nela. Foi mais ou menos o mesmo caminho da fonte eólica, né? Quando entrou, o pessoal um pouco desconfiado, será que isso vai acontecer mesmo? E é o que é hoje, né? E a fonte solar também caminha nesse sentido, né? É preciso frisar que o berço das energias renováveis do Brasil está aqui no Nordeste, né? É aqui que nós temos os melhores ventos, é aqui que tem maior irradiação solar, e o Brasil precisa enxergar que a gente precisa desenvolver aqui a geração. E aí é o que a gente faz. A gente busca essa energia limpa, essa energia verde, essa energia que está tão falada no momento, né? E jogamos nos nossos clientes que optaram para o Mercado Livre, né? Então hoje a gente tem um leque de clientes entrando nesse novo mercado, são clientes de um perfil menor, pequenos supermercados, academias de ginástica, restaurantes, e todos eles nós estamos atendendo com energia verde, dando já certificados de energia de recebíveis verdes, que é tão importante. E aí nessa questão do mercado, né, como é que tem sido a atuação de vocês aqui no estado do Ceará nesse sentido? Olha, a gente já, como desenvolvedor, né, eu também tenho o título de cidadão cearense, né, graças a um projeto que nós fizemos em 2018, que é o projeto Apodi de 162 MB, um projeto desenvolvido por nós, a gente está em operação desde 2018 e foi um projeto que nos deu muita felicidade, porque quando você desenvolve um projeto desse, você tem um desenvolvimento da região, uma qualificação de mão de obra fantástica. E agora nós vamos para o segundo projeto no estado do Ceará, que é um projeto maior, um projeto de 250 MW pico. Iniciamos ao ano que vem, são na cidade de Jaguaruana, um projeto chamado Arapuá, onde a gente espera repetir o sucesso de Apodi, com a empregabilidade. A gente, durante a obra, chega a ter 800 funcionários, né? A maioria de mão de obra local, isso desenvolve a cidade e é muito legal, né? A gente está muito feliz com esse início desse projeto. Quando a gente fala, né, na área, no caso, a gente vê também, você falou muito acertadamente a questão de geração de emprego, né, desenvolvimento local, né, tudo muda, né, o cenário local muda também, né, com esse trabalho, desenvolvimento, enfim, geração de emprego e de renda. E com relação também à questão de capacitação, mão de obra, como é que você visualiza como um todo, já que você está há um bom tempo, né, de questão de legislação, de mão de obra, qualificação, emprego, como é que se mostra esse mercado agora, daqui para frente também?
Olha, sem dúvida o Ceará é um dos estados que mais desenvolveram esse tipo de fonte solar, né? Eólica também, já não é tão desafio, já não é tanta novidade. Então nós já temos uma mão de obra bem qualificada, e aí o que acontece é que essa mão de obra cada vez desenvolve mais com novos parques, né? E a gente hoje quer que tenha diferencial, é que as empresas do estado, esse dinheiro fica circulando internamente, você não paga uma energia que o dinheiro vai ser aplicado no outro estado, não. Você comprando energia da nossa empresa, você tem certeza que esse dinheiro volta para o estado através do desenvolvimento e da geração de empregos. E nesse caso, dessas ações que vocês estão realizando agora, 2023, né? Já está no finalzinho já do ano, né? Mas quais são as ações que você pode destacar que já foram realizadas e as que ainda estão para realizar? Aqui no estado do Ceará e fora também, com a Croma como um todo. A gente estamos terminando um parque agora do estado de Pernambuco, um parque de 101 mega, na cidade de Flores, um parque chamado São Pedro Paulo, e estamos na reta final, né? Final de obra, aquela correria toda, né? Então a gente espera terminar agora em dezembro e para iniciar esse projeto, esse novo projeto aqui no Ceará, já com a segunda entrega do nosso projeto. Então a gente parte de uma trade para uma empresa que desenvolve, treina, capacita, emprega e entrega projetos de geração solar, fonte voltaica. Rodrigo, a gente tem agora a questão também do hidrogênio verde, né? Isso. Muito forte aqui no estado do Ceará também, desponta com relação a isso. Como é que você observa esse momento agora do Nordeste como um todo, né? Do estado do Ceará também, que já que vocês têm alcance aqui também, nesse sentido do hidrogênio verde, né? Como é que você observa isso tudo? A gente acredita, né? A gente acompanha aí todos esses memorandos de entendimentos que o governo do estado do Ceará corretamente fez com várias empresas. A gente temos projetos para atender, nós temos 6 GB em projetos envolvidos. O que a gente entende é de desenvolver projetos, entregar energia elétrica renovável, verde, para que as empresas que entendem de hidrogênio verde venham se estabeleçam aqui na região. E não tem outra região melhor do que se estabelecer do que no Nordeste, né? Como eu repito novamente, é aqui que nós temos os melhores ventos e as maiores radiações solares. Então faz todo sentido as empresas que vierem se estabelecer no Brasil optarem, por exemplo, no Ceará, que de todos, para mim, é o pioneiro nessa tecnologia de hidrogênio verde. E a gente tem visto essa demanda cada vez maior, né? A gente vê os carros elétricos, né? Demanda disso também, de pontos de abastecimento, né? A gente está vendo a discussão cada vez maior nisso, né? De uma demanda surgindo, né? Demanda pressionando também, bom positivamente, né? Para que a gente possa olhar a utilização da energia de uma forma mais sustentável, né? E todo esse mercado utilizando isso, você identifica que daqui a 5 anos, mais ou menos, ou até menos que isso, a gente consiga um outro cenário cada vez mais impulsionado para isso? Nós temos novas tecnologias vindo, né? Temos eólicas offshore, nós temos novas tecnologias de painéis. E imagina o que acontece daqui a 10 anos, né? Que olhar para trás, 10 anos atrás, não ia imaginar nunca que ia ser uma febre a evolução dessas tecnologias, desse tipo de energia aqui no Brasil, né? Então eu fico imaginando, o desafio do profissional do setor é a gente estar sempre na frente e imaginando o que vai acontecer daqui a 10 anos para tentar nos antecipar. Nesse alcance de vocês, né, com relação de geração de empregos, de funcionamento do mercado aqui no Nordeste, a atuação é somente no Nordeste? Onde é que a Croma está atualmente? O nosso foco é Norte-Nordeste, essa é a diferença. Nós somos uma empresa 100% nordestina, nós estamos em Recife, mas eu também tenho um carinho especial pelo Ceará, até porque eu sou cidadão cearense também. Então a gente está sempre por aqui, né? Então é o que eu costumo dizer, a gente entende do empresário, a gente sabe o dialeto, a gente tem um sotaque nordestino, essa é a nossa diferença. Ok, Rodrigo, e para quem está assistindo quer saber mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Olha, Instagram, LinkedIn, site, Croma Energia, todo mundo sabe, até no boca a boca, a gente tem vários clientes aqui, então acho que é fácil achar a gente. E fica aqui o nosso contato, a gente é fundador, a gente está diariamente na empresa e estamos sempre à disposição de vocês. Ok, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.